Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para nossa primeira aula de Química Orgânica e a nossa aula de hoje é intitulada Introdução à Química Orgânica. E vamos conversar um pouco sobre a história da Química Orgânica, como que foi o percurso para a gente chegar na definição atual de Química Orgânica. Eu sou a Ingrid Pereira e irei acompanhar vocês nessa jornada de Química Orgânica que vamos iniciar agora. Como disse, essa é a nossa aula de Introdução à Química Orgânica. Antes da gente iniciar, de fato, o histórico da Química Orgânica, eu já quero colocar a definição atual de Química Orgânica. Química Orgânica é o ramo da química que estuda os compostos que contêm carbono, chamado compostos orgânicos. Para a gente chegar nessa definição atual, a gente percorreu um caminho. O caminho iniciou-se lá no século XVIII, em que isolou-se o ácido tartárico da uva, o ácido cítrico do limão, o ácido lático do leite, a glicerina da gordura, a ureia da urina, entre outras substâncias. Justamente por esse motivo do isolamento dessas substâncias, Bergman, em 1777, definiu a química orgânica como a química dos compostos existentes nos organismos vivos, enquanto a química inorgânica seria a química dos organismos existentes no reino mineral. Por que Bergman definiu a química orgânica como a química dos organismos vivos? Porque todos esses compostos que foram isolados no século XVIII eram de organismos vivos, sejam eles plantas ou animais. No caso de urina e ácido tartárico de uma fruta, leite, ácido lático do leite e assim por diante. Então, foi justamente por isso que teve essa definição de química orgânica como química dos compostos existentes nos organismos vivos. Então, nessa mesma época em que Bergman definiu a química orgânica como a química dos compostos existentes nos organismos vivos, depois do isolamento daquelas substâncias citadas no slide 3, Lavoisier analisou os vários compostos orgânicos existentes na época e constatou que todos eles continham o elemento químico carbono. Então, Lavoisier disse que a química orgânica seria a química do carbono, visto que todos os compostos orgânicos tinham o elemento químico carbono. E, além de ter o elemento químico carbônico, na época do século XVIII, a química orgânica era vista como a química dos organismos vivos. Em 1807, Berzelius lançou a ideia de que somente os seres vivos possuiriam uma força vital capaz de produzir os compostos orgânicos. Em outras palavras, criava-se a ideia de que as substâncias orgânicas jamais poderiam ser sintetizadas, isto é, preparadas artificialmente, quer em um laboratório, quer em uma indústria. Então, em 1807, teve essa formulação da teoria da força vital, que queria dizer que somente os organismos vivos poderiam produzir compostos orgânicos e que jamais um composto orgânico poderia ser sintetizado num laboratório, ser feito de maneira sintética. Em 1828, Wöhler sintetizou a ureia em laboratório. Ou seja, ele pegou uma substância inorgânica e produziu em laboratório a ureia, que era um composto orgânico já conhecido na época. Então, com isso, a gente vê um desfalque aí da teoria da força vital, a teoria da força vital sendo destruída pela síntese da ureia realizada por Wöhler. Então, o que o Wöhler fez? Ele aqueceu cianato de amônio, que é um composto inorgânico, obtendo assim a ureia encontrada na urina. A reação preparada por Wöhler foi, ele pegou cianato de amônio,
aqui, cianato de amônio, aqui a substância, foi sob aquecimento e com isso ele obteve um produto que é a ureia. Com essa síntese da ureia em laboratório, houve-se a queda da teoria da força vital. Então, com a síntese do Wöhler, em 1828, teve-se a queda da teoria da força vital, porque conseguiu-se, em laboratório, sintetizar um composto orgânico. E até esse momento, a química orgânica era vista como a química dos organismos vivos, que somente os organismos vivos poderiam conseguir ter essas substâncias orgânicas, mas foi visto pela síntese de Wöhler que sim, poderia sintetizar um composto orgânico em laboratório. Então, agora a gente precisa de uma nova definição de química orgânica, uma vez que não é só os organismos vivos que a produzem. Também consegue-se produzir composto orgânico em um laboratório. Então, em 1845, teve-se a primeira síntese de um composto orgânico a partir de seus elementos. Pegou-se os elementos que constituem o ácido acético e produziu o composto orgânico, o ácido acético, em laboratório. E a partir disso, o mundo químico mudou. Porque a partir disso, os químicos passaram a acreditar na possibilidade de síntese de qualquer substância química. Então, qualquer substância química que eu quisesse, eu conseguiria produzir ela em laboratório. Então, em 1858, Kekulé propôs um novo conceito para a química orgânica. Propôs que a química orgânica é a química dos compostos de carbono. Então, a definição atual de química orgânica é proposta por Kekulé em 1858, que a química orgânica é a química dos compostos do carbono. Então, a nossa aula de hoje foi falando sobre a química orgânica, o início de tudo, o percurso que se levou até a atual definição de química orgânica, como a química que estuda os compostos de carbono, com as substâncias orgânicas. E a gente percebeu no decorrer dessa história que, primeiramente, acreditava-se que a química orgânica era apenas a química dos organismos vivos. E depois, com a síntese da ureia realizada por Wöhler, foi visto que a química orgânica também pode ser produzida em laboratório, caindo assim por terra a teoria da força vital. E então, a gente chegou à definição atual de que a química orgânica ela é a química dos compostos de carbono e a gente pode sim sintetizar composto orgânico em laboratório. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal, de introdução à química orgânica. Espero que vocês tenham gostado e peço para vocês curtirem o vídeo, compartilhar com seus amigos para que essa videoaula chegue a mais pessoas, principalmente nesse momento difícil que a gente está passando, que a maioria do pessoal está sem aula devido a esse problema que a gente está vivendo na nossa sociedade, no coronavírus. E eu peço para vocês se inscrever e ativar o sininho para vocês receberem notificações quando a gente postar um novo canal. Aproveite essa aula, pesquise mais sobre esse assunto de introdução à química orgânica e vamos estudar nessa quarentena. Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até o próximo vídeo.